Mais uma vez, bom dia. Gostaria de meditar com vocês sobre a instituição da Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12. A partir do versículo 1 está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano, mês chamado Nisã. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro deverá ser sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então a Páscoa deveria ser celebrada no dia 14 do mês Nisã, que seria o primeiro mês do ano do calendário hebraico. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, quer dizer, sem fermento, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Em hebraico, Pessá ou passagem. Porque naquela noite mesmo, quando Deus passou pelas casas, a casa que não tinha o sangue nas portas, experimentou a morte através de um anjo chamado Destruidor. Aquele anjo destruidor passou por todas as casas onde não tinha o sangue do cordeiro nas portas. O primogênito daquela família morreu por aquela praga. E assim o faraó chamou Moisés às pressas, naquela madrugada mesmo, na madrugada da Páscoa, naquela madrugada que eles celebraram a Páscoa, e os mandou se retirar do Egito. Ele, os animais, as crianças, os velhos, todos os israelitas foram instigados a sair do Egito pelo medo daquela praga. Assim foi instituída a Páscoa. Então a Páscoa é a libertação do povo de Deus do domínio do faraó, da escravidão no Egito. Aquele dia era um dia de festa, talvez é a maior festa do povo de Israel. A festa da Páscoa é a celebração da libertação do Egito e do domínio da escravidão imposta por Faraó. Mais ou menos 1.500 anos posteriormente, o Senhor Jesus, lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 14, está escrito o seguinte:
Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que se cumpra no reino de Deus. Então nós vemos aqui, queridos, que Jesus também foi morto no dia da Páscoa. Por isso que quando João Batista olha para ele, diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa era uma figura bíblica da vinda do Cordeiro, da vinda do Salvador, da vinda do Libertador, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, então, veio mais ou menos 1500 anos depois da instituição da primeira Páscoa. Todo dia 14 do mês Nisan, eles celebravam a Páscoa. E naquele dia que Jesus estava para ser crucificado, sacrificado pelos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados, então ele celebrou a Páscoa. Então Jesus não ressuscitou no dia da Páscoa. Ele morreu no dia da Páscoa. Naquele dia ele, celebrando com seus discípulos, no versículo 19 diz: tomando um pão, eles estavam em meio a uma ceia, com cordeiro, com pães asmos, sem fermento, com vinho. Estavam celebrando aquela libertação do Egito. Então ele tomou um pão, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é sacrificado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Então, queridos, quando celebramos a ceia do Senhor, é a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa, então, instituída para o povo de Israel, que era o sacrifício do Cordeiro, para nós que cremos em Cristo como nosso libertador, o nosso Salvador, a nossa Páscoa é celebrada através da ceia do Senhor. Todas as vezes que comemos daquele pão, nos lembramos do sacrifício do Cordeiro de Deus, do sangue derramado do Cordeiro de Deus, para nos dar a vida eterna, para nos dar acesso ao reino de Deus. Semelhantemente, tomou um cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, o novo testamento, o novo compromisso de Deus com a humanidade. Esse sangue que é derramado por vós. Então, resumindo, a nossa Páscoa é o sacrifício do Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascal, o Senhor Jesus Cristo. É aquele que se sacrificou por nós, para nossa salvação, libertação, para o nosso acesso ao reino de Deus. Ele disse: olha, desejei essa última Páscoa com vocês, mas nós vamos celebrá-la no reino de Deus, na vinda dele. Por isso que ele disse: celebrai essa Páscoa até que eu volte. Então hoje é um dia onde nós nos lembramos do sacrifício do Cordeiro de Deus, do nosso Cordeiro Pascal, para a nossa libertação. É um dia onde nos lembramos, porque ele disse: até
em memória de mim, até que eu venha. Que Deus te abençoe e que você possa realmente usufruir, desfrutar da libertação do Cordeiro de Deus. Um abraço, meu querido. Um abraço, minha querida.